Olá, sou o evangelista Ednardo Couto e quero aqui compartilhar com você uma breve reflexão a respeito de chamado. E para isso, eu gostaria de convidar você a ler Mateus capítulo 4 junto comigo, dos versículos 18 a 20, que diz assim: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Eu quero aqui compartilhar 4 lições super importantes que aprendemos a respeito de chamado nestes versículos que acabamos de ler. A primeira lição é que não somos nós, mas Cristo que vem ao nosso encontro. Por conta da nossa natureza pecaminosa, nunca seremos capazes de buscar a Cristo por conta própria. Nós queremos o pecado, nós queremos o mundo. Nós temos uma tendência natural a ouvir a voz do diabo. Mas entenda que quando o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, a nossa vida muda completamente. Não foi Pedro e o seu irmão André que foram ao encontro de Jesus. Foi Jesus que estava andando na praia, que foi ao encontro deles. E aqui eu entro na segunda lição. O chamado sempre implicará numa missão. Jesus chamou Pedro e seu irmão André para uma missão, para cumprir um propósito do reino, um propósito de vida. E que propósito era esse, Ednardo? Fazer deles pescadores de homens. Fazer deles instrumentos de Deus para levar o evangelho da paz, o evangelho que transmite alegria, o evangelho que consegue trazer ao ser humano tudo aquilo que ele não consegue encontrar no mundo. Você não nasceu por acaso. A sua vida tem um propósito. Você veio ao mundo com um propósito. Tudo está concorrendo para que esse propósito de Deus na sua vida se cumpra. E esse propósito, ele é maior do que a sua própria vida. Esse propósito é mais importante do que o próprio ar que você respira. E qual a terceira lição, Ednardo? A terceira lição que aprendo aqui é que o chamado é irresistível. No versículo 20, após terem sido chamados por Jesus, a palavra diz que eles imediatamente atendem a esse chamado. Quando Jesus nos encontra e nos chama, esse chamado é irresistível. Nós não conseguimos dizer não para Cristo. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sentimos de dentro para fora uma necessidade espiritual de mudança, uma necessidade de largar o mundo, largar o pecado, largar tudo aquilo que nos arrasta para longe de Deus para nos converter na direção de Cristo, e somos movidos através do caminho, o único caminho que leva ao Pai, Jesus. E a quarta e última lição que aprendo aqui é que esse chamado é importante. Ainda no versículo 20 fala: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. As redes, ela traz um significado de trabalho, e por meio desse trabalho, os discípulos, esses discípulos que foram chamados, Pedro e o seu irmão André, eles tiravam o seu sustento, o seu ganha-pão. Mas naquele momento, naquela ocasião, o chamado de Cristo foi mais importante. E eles largaram tudo, deixaram tudo para trás para seguir o Mestre. Eu não quero dizer aqui que você deva largar tudo, largar a família, largar o seu trabalho para servir a Jesus. Não! Mas a mensagem que eu quero transmitir com essa última lição é que nada pode ser mais importante do que Cristo na nossa vida. Nada pode estar em primeiro lugar no nosso coração do que o Senhor Jesus. Ele
é mais importante do que tudo no universo. Devemos viver com os pés no chão, mas com o coração e o nosso espírito nos céus. Devemos buscar as coisas do alto. Devemos buscar as coisas do Senhor. Existem coisas as quais talvez você idolatra. O seu dinheiro, as suas habilidades, a sua esposa, o seu marido ou os seus filhos. Eu não estou dizendo que nada disso é importante. É sim importante. Mas nada disso, nenhuma dessas pessoas podem tomar o lugar de Cristo na sua vida. Porque tudo que somos é dele, é por ele e é para ele. E eu quero aqui encerrar essa reflexão dizendo que um dia Jesus Cristo te encontrou ou irá lhe encontrar. A pergunta é: se ele já te encontrou, ele te deu uma missão. O que está faltando para você abraçar essa missão e prosseguir? E para você que ainda não encontrou a Jesus, para você que um dia levantou a sua mão dizendo que aceitou a Cristo, chorando à frente do altar de uma igreja, mas logo voltou para o mundo, se afastou novamente, eu lanço uma pergunta para você. Você realmente teve um encontro com Cristo? Porque, como falei em uma das lições, o encontro com Cristo, o chamado de Cristo, a essência, o cheiro de Cristo é irresistível para todo aquele que é verdadeiramente chamado. E se você se sente chamado por Jesus através da mensagem, dessa reflexão que estou transmitindo aqui, atenda esse chamado e venha logo enquanto há tempo. Eu quero encerrar com uma terceira e última pergunta. O que queima no teu coração? O que arde no teu coração? Pregar a palavra, orar, interceder, evangelizar, discipular, ou as coisas que queimam no seu coração são as coisas do mundo, são os prazeres fúteis e inúteis do mundo, são as coisas passageiras do mundo? Ou será que o que queima do seu coração é a podridão do pecado? Ou então os dardos inflamados do maligno? Entenda que assim como o Senhor Jesus um dia cruzou o caminho de cada um dos seus discípulos e os chamou para uma missão e eles atenderam a esse chamado, o Senhor, mais cedo ou mais tarde, seja para a salvação ou para a condenação, também irá cruzar o teu caminho e você não vai resisti-lo. Toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Todo olho verá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará diante o Senhor do universo. O que queima no teu coração? O que arde no teu coração? Se você sente o chamado de Cristo agora, dobre o seu joelho, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e se entregue totalmente a Ele. O Senhor te ama, independente de você atender ou não o chamado da sua palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima.